Imagine dois bebês que simplesmente não querem dormir. E se o segredo para as noites tranquilas deles não fosse um aparelho sofisticado ou um especialista em sono infantil, mas a simples e inesperada gentileza de uma faxineira? Prepare-se para ouvir a comovente história de como a compaixão de uma mulher transformou noites caóticas em sono reparador para toda uma família. Você não vai acreditar no que fez esses gêmeos dormirem. Não foram canções de ninar, cobertores especiais ou mesmo ruído branco. Foi algo totalmente inesperado, ligado à mulher que mantinha a casa deles arrumada. Esta não é apenas uma história inspiradora, é um testemunho do profundo impacto de simples atos de bondade, revelando um milagre do sono que ninguém previa. Ana já não sabia mais o que era dormir uma noite inteira. Os dias se misturavam. As olheiras tinham virado parte do rosto e o despertador já não fazia sentido, porque quem mandava na casa eram dois pequenos tiranos de fralda. Os gêmeos Pedro e Paulo. O relógio da sala marcava 3h17 da manhã. A casa parecia um campo de batalha. Mamadeiras pela metade, panos de boca jogados no sofá, brinquedos espalhados pelo chão e uma trilha de fraldas limpas e sujas que parecia um caminho de desespero. No meio daquele caos, Ana andava de um lado para o outro, com Pedro no colo, enquanto Ricardo, com os olhos vidrados e a camisa amarrotada, embalava Paulo tentando acompanhar um ritmo que nem ele mesmo acreditava mais. E eles não vão dormir nunca, Ana murmurou com a voz trêmula. A gente já fez tudo, amor. Colchão anti-refluxo, ruído branco, banho morno, massagem. E Ricardo suspirou, balançando a cabeça. Eu já nem sei mais o que é tentar. As noites seguidas sem descanso tinham destruído qualquer sensação de normalidade. De manhã, enquanto os vizinhos iam trabalhar com café na mão, Ana e Ricardo pareciam zumbis arrastando os pés pela casa, tentando manter os olhos abertos, respondendo e-mails com a mente em outro planeta. O espelho não mentia. Olheiras fundas, pele sem brilho, sorrisos raros. E como se não bastasse o cansaço, vinha a culpa. Culpa por perder a paciência. Culpa por pensar por um segundo que queria sumir. Culpa por não conseguir dar conta, como todo mundo dizia que os pais dão. Naquela manhã de terça-feira, depois de uma madrugada especialmente cruel, a campainha tocou. Ana levou um susto, porque por um instante tinha cochilado na cadeira da sala com Pedro dormindo torto em seu colo. Quando abriu a porta, lá estava Maria, a faxineira que ia à casa deles 2 vezes por semana. Maria tinha uma presença diferente. Não era só a eficiência com que deixava a casa brilhando. Ela chegava sempre com um sorriso cansado, mas verdadeiro, um bom dia que parecia abraçar. E mesmo sem falar muito, percebia tudo. Ao entrar, ela viu a cena. Cama desarrumada, cozinha bagunçada, brinquedos espalhados. E Ana com aquele olhar de quem está ali, mas não está. Bom dia, dona Ana. Maria disse baixinho, como se tivesse medo de acordar alguém. Bom dia, Maria. Desculpa a bagunça. Hoje está pior do que o normal. Ana tentou sorrir, mas a voz falhou. Maria apoiou discretamente a bolsa ao lado da porta e olhou ao redor. Não era só desorganização, era cansaço, era exaustão em forma de pilha de roupa, de louça na pia, de mamadeiras em cima da mesa. E, principalmente, era um tipo de vazio no olhar de Ana que Maria conhecia bem. Ela mesma já tinha passado por noites em claro, não com gêmeos, mas com um filho doente, muito antes de trabalhar ali. Sabia como a casa vira reflexo da alma quando o sono vai embora. Sem comentar, começou o trabalho. Recolheu brinquedos, abriu as janelas para entrar um pouco de luz, colocou uma playlist instrumental baixinha no celular e foi ajeitando a casa enquanto, em silêncio, observava. Percebeu que sempre que passava pelo berço, os gêmeos remexiam, se agitavam, choramingavam. Percebeu também que Ana quase não respirava fundo. Ficava sempre em alerta com o corpo tenso, como se estivesse à espera do próximo choro a qualquer momento. Naquele dia, enquanto limpava o quarto dos bebês, Maria notou algo curioso. Um dos gêmeos, Paulo, se acalmava quando ela se aproximava, mesmo sem tocá-lo. Ela passava o pano perto do berço, cantarolando baixinho uma música antiga que sua mãe cantava quando ela era criança.
E o bebê, em vez de chorar, parecia ouvir. Os olhos piscavam mais devagar, o corpo relaxava um pouco. Mais tarde, na cozinha, enquanto enxaguava a louça, decidiu falar. Mas não queria parecer invasiva, nem dar a impressão de que sabia mais do que os pais. Então escolheu as palavras como quem anda na ponta dos pés. Dona Ana, posso lhe falar uma coisa? Perguntou com cuidado. Ana, sentada à mesa com uma caneca de café frio nas mãos, levantou os olhos. Pode, Maria. Qualquer coisa que você tiver para falar, pode falar. Maria ajeitou o pano em cima do ombro, respirou fundo e continuou. Eu não sou especialista nem nada. Sou só mãe. Mas hoje, quando eu estava lá no quarto, percebi que o Paulo ficou mais calmo quando eu cheguei perto. Eu canto uma musiquinha antiga, assim, baixinho, sem pressa. Às vezes funciona. Ana franziu a testa. Você acha que é a música? Mas eu acho que é mais o jeito, sabe? Respondeu Maria com um sorriso simples. Quando a gente está muito cansada, mesmo que não fale nada, o bebê sente. Sente nosso aperto, nosso desespero. Às vezes o que acalma não é a técnica. É o coração que chega perto dele. Ana escutou aquilo com um misto de esperança e ceticismo. Maria e eu já tentei música clássica. Barulho de chuva, aplicativo de ruído branco, canal de sono do bebê no YouTube. Eu sei, Maria respondeu sem julgamento. Mas posso tentar do meu jeito hoje à noite, se a senhora quiser. Não prometo milagre, não. Só prometo carinho. Foi uma sugestão simples, quase tímida. Poderia ter passado despercebida, como tantas outras pequenas coisas na rotina de uma casa. Mas naquela noite, quando o relógio voltou a chegar perto das famigeradas 3 da manhã, o desespero novamente bateu à porta. Os gêmeos choravam, o peito de Ana apertava. Ricardo tentava manter a calma, mas a paciência se desfazia em segundos. De repente, as palavras de Maria ecoaram na memória de Ana. Não prometo milagre, não. Só prometo carinho. No dia seguinte, antes de Maria ir embora, Ana, com os olhos marejados, perguntou. Maria, hoje você pode ficar um pouco mais? Só um pouquinho? Até a hora que eles costumam chorar? Eu confio em você. Maria olhou o relógio. Tinha outro serviço no dia seguinte cedo, mas em vez de dizer não, pensou nos olhos fundos daqueles pais. Posso sim, a gente tenta juntas. Chegou a noite. A casa, dessa vez, estava um pouco mais arrumada, cheirando a limpeza e a bolo que Maria havia ajudado a assar mais cedo. Os gêmeos, após o banho, estavam vestidos com pijaminhas iguais, de estrelinhas azuis. A cena parecia calma, até as 2h47. O primeiro chorinho veio de Paulo, rompendo o silêncio como um alarme. Em poucos segundos, Pedro entrou no coro. Ana e Ricardo se entreolharam, o corpo já se preparando para mais uma batalha sem fim. Mas antes que eles corressem para o quarto, Maria pediu, com gentileza, me deixa tentar primeiro? Eles hesitaram, mas recuaram um passo, ficando na porta, observando. Maria entrou no quarto devagar, como se o chão fosse feito de vidro. Não acendeu a luz inteira, só o abajur com uma luz amarela suave. Em vez de falar alto ou fazer shh aflito, sentou-se numa cadeira ao lado dos berços, inspirou fundo, como se estivesse se ancorando ali. Então começou. Não era uma canção de ninar famosa, nem algo tirado da internet. Era uma música antiga, simples, de infância, quase como uma oração entre notas. A voz dela não era potente, não tinha técnica, mas tinha algo que, naquela hora, era muito mais forte do que qualquer melodia perfeita. Calma. Enquanto cantava, Maria não mexeu nos bebês de imediato. Apenas os olhava, um por um, como se estivesse dizendo silenciosamente, eu vejo vocês. Vocês estão seguros. Seus ombros estavam relaxados, o rosto sereno. E pouco a pouco, algo mudou. O choro estridente foi se tornando um soluço espaçado. Os olhos agitados diminuíram o ritmo. As mãozinhas fechadas foram se abrindo, como flores ao amanhecer. Pedro virou levemente a cabeça em direção à voz de Maria. Paulo suspirou, profundo, como quem entrega o peso que estava segurando. Em menos de 10 minutos ambos dormiam. Não era aquele sono leve e desconfiado que acorda com qualquer barulho. Era sono de corpo pesado, de respiração compassada, de paz.
Ana levou a mão à boca para segurar o choro. Ricardo, atrás dela, sentiu algo desmanchar por dentro. Como? Ele murmurou quase sem som. Maria se levantou devagar, ajeitou as cobertas dos gêmeos com um cuidado quase sagrado e caminhou até a porta. Não fiz nada demais. Seus meninos só precisavam de alguém que estivesse verdadeiramente calmo perto. Deles, disse. Quando o coração da gente se acalma, o deles sente. Eles ainda não entendem palavras, mas entendem presença. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Ana e Ricardo conseguiram dormir mais de 3 horas seguidas. Quando acordaram, o sol já entrava pelas frestas da janela. Ana olhou o relógio, depois o berço, depois o marido. Eles dormiram? Perguntou incrédula. Ricardo riu, um riso tímido de quem estava reaprendendo a ser gente. Parece que sim. Nos dias seguintes, Maria repetiu o ritual, sempre que estava na casa. Mas o método dela não era só a música. Era a forma como ela organizava o ambiente, como baixava o tom de voz antes do horário crítico, como discretamente lembrava a Ana de respirar fundo quando via que o desespero voltava. Dona Ana, tenta assim, ó, dizia, colocando uma mão no peito e outra na barriga. Inspira contando até 4. Segura um pouquinho e solta devagar. Faz isso umas 3 vezes antes de pegar os meninos. Eles sentem quando a gente pega no colo já tremendo por dentro. Ana começou a perceber que o milagre não estava em um truque. Estava em algo que ninguém vende em livro ou em curso. Gentileza. A maneira como Maria tratava os bebês, como falava com a casa, como olhava para os pais sem julgá-los. Tudo isso criava um clima de segurança invisível, mas real. Com o tempo, a ciência silenciosa por trás daquilo foi ficando clara. Bebês percebem o batimento do coração, a tensão do corpo, a respiração de quem segue segura. Sentem estresse, sentem pressa, sentem medo, mas também sentem paz. Sentem quando uma presença chega dizendo, mesmo sem palavras, eu não tenho pressa, eu estou aqui. Quanto mais Maria ajudava a acalmar o ambiente, mais os gêmeos aprendiam que a noite não era um momento de medo, mas de cuidado. E quanto mais Ana e Ricardo se sentiam amparados pela simples presença daquela faxineira, mas conseguiam relaxar também. O efeito cascata logo ficou visível. A casa começou a mudar. O barulho de choro incessante deu lugar a risadas em horários improváveis. As discussões entre Ana e Ricardo, que antes surgiam por qualquer coisa, o horário da mamadeira, quem ia levantar primeiro, quem estava fazendo mais, ficaram mais raras. Com algumas horas a mais de sono, eles se lembraram de coisas simples como tomar café juntos, conversar na varanda, planejar um futuro que não envolvesse apenas sobreviver ao próximo despertar. Ana, um dia, olhou para Maria com um olhar que misturava gratidão e admiração. Você sabe que mudou a nossa vida, não sabe? Maria deu de ombros envergonhada. Eu só fiz o que eu faria pelos meus, dona Ana. Às vezes, a gente só precisa que alguém veja o que a gente não está vendo, de tanto cansaço. Mas ninguém fez isso por você, né? Ana perguntou, já sabendo a resposta. Não, mas hoje... Maria sorriu. Hoje eu posso ser essa pessoa para vocês. E isso já vale. Com o tempo, a relação deixou de ser apenas de patroa e funcionária. Maria passou a ser tratada como parte da família. Os gêmeos... O coração de alguém que você quase nem via mais. E agora eu te pergunto, quem é a Maria da sua vida? E que milagre simples essa pessoa já fez por você? Quando cresceram um pouco, começaram a reconhecer sua voz à distância. Quando ela chegava, abriam um sorriso que não deixava dúvidas. Para eles, Maria era sinônimo de segurança. Um dia, enquanto dobrava as roupas dos bebês, Ana teve uma ideia. Pegou o celular, abriu a câmera e começou a gravar. Contou com honestidade brutal como eram as noites sem dormir, como se sentia fracassada, como tinha vergonha de admitir que às vezes queria fugir de tudo. Depois falou de Maria, do milagre do sono, que não veio de um especialista nem de um produto caro, mas da gentileza inesperada de uma mulher que, oficialmente, estava ali apenas para limpar a casa. Se você está ouvindo isso agora, talvez esteja com olheiras, com o coração pesado, se sentindo o pior pai ou mãe do mundo, Ana disse.
olhando direto para a câmera. Eu quero te dizer, às vezes, a solução não está em algo que você compra, mas em alguém que você já tem perto. Alguém que olha seus filhos com carinho, que acalma você, que deixa o ambiente mais leve. Dê ouvidos a essas pessoas. Elas podem ver o que você, de tão cansado, não consegue mais enxergar. Ela terminou com um convite. E você, que está assistindo, compartilha aqui nos comentários. Qual foi o gesto de gentileza mais inesperado que mudou algum momento difícil da sua vida? Quem foi o Maria na sua história? Ao postar, Ana não esperava muita coisa, mas o vídeo começou a rodar. Gente de todo lugar começou a comentar. Mães, pais, avós, tias, cuidadores, gente que tinha sido ajudada por uma vizinha, por uma professora, por um porteiro, por uma enfermeira. Histórias de pequenos milagres feitos por gente comum, com gestos tão simples que quase passaram despercebidos. Maria, quando viu o vídeo, chorou. Não porque gostava de aparecer, mas porque, pela primeira vez, alguém tinha dito ao mundo que aquela presença silenciosa, quase invisível, tinha valor. Muito valor. No fim das contas, o que fez os gêmeos dormirem não foi uma técnica secreta. Foi o poder da observação silenciosa de alguém que enxergou além da bagunça física e viu a bagunça emocional. Foi uma mulher que, em vez de apenas limpar a casa, decidiu limpar também um pouco do peso que sufocava aquela família. E talvez esse seja o recado que fica para você que está ouvindo essa história agora. Às vezes, o seu milagre do sono, ou de qualquer outra área da vida, não vai vir embrulhado em tecnologia, manual ou promessa de perfeição. Ele pode vir na forma de uma faxineira que canta baixinho, de um vizinho que oferece ajuda, de uma avó que segura o bebê por meia hora para você respirar, de um amigo que aparece com um café e um abraço. A gentileza, quando é verdadeira, muda o clima de uma casa. E uma casa com clima de paz ensina até os menores corações a descansar. Então, da próxima vez que tudo parecer impossível, olhe em volta. Preste atenção nas presenças silenciosas que caminham ao seu lado. Talvez o milagre que você está pedindo já esteja ali, nas mãos, no sorriso e no